Oba, ganhei um tablet. Ganhei um tablet. Eu chego lá. Por enquanto é assim, ó. É outro nível. A Depaz é outro nível. Né? Vou colocar isso aqui. Bem, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Cá estamos mais uma vez para uma lição, né? A última desse trimestre, tratando de um assunto que é a razão da nossa fé, da nossa esperança. E fazer alguns comentários sobre a lição, que, como já disse o pastor Júnior, a lição ela é apenas um norte, né? E para a gente se orientar daquilo que vai ser falado. E eu fiz algumas anotações também paralelas, alguns versículos que não estão aqui no comentário, com o comentarista, mas que tem a ver com o tema. Mas vamos fazer aqui um apanhado geral sobre a questão da cidade celestial, passando também por Apocalipse, mas também sobre outros assuntos relacionados à questão desse caminhar para chegar até a cidade celestial. Isso envolve dois elementos fundamentais, que é a fé e a esperança. E fé e esperança não são a mesma coisa. Elas apontam para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, mas, como diz o sábio do Oriente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Vamos tocar nesse assunto também. Mas, primeiramente, vou retomar aqui a lição no item 1, quando o doutrinador fala sobre o paraíso eterno. Muito se fala sobre o que é o paraíso, e a primeira ocorrência, eu creio, talvez tenha outra, mas a primeira ocorrência que eu vejo sobre paraíso é na fala de Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, e o ladrão bom, né? O ladrão bom, tem um ladrão bom e um ladrão ruim. Ou o ladrão temente e o ladrão que não é temente. O ladrão temente disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje mesmo. A gente vai passar por um processozinho, né? Meio doloroso, mas a gente chega lá. E muitas vezes o crente não quer passar pelo processo, né? Mas tem que passar pelo processo. A palavra paraíso, ela surge nesse contexto, nas palavras de Jesus, que há uma promessa de um local de descanso para as nossas almas, como diz Hebreus 4:4, acho que me veio agora, que resta um descanso para o povo de Deus. Posso até confirmar com os irmãos se é Hebreus 4:4 mesmo. Que a Nova Jerusalém é o nosso local de morada eterna. E 13:14? Obrigado, irmão. Vamos lá. 13:14. Tá, não, essa diz: pois não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Mas não é esse versículo não. Quem quiser procurar na internet, eu acho que é Hebreus 4. E não, que diz assim: resta ainda, pois, um descanso para o povo de Deus. Aí é por aqui, mas agora que me veio agora é o 4:4. Porque em certo lugar, diz assim o dia certo, é repouso de Deus, todas as suas obras são
Talvez 11, é o 11. É o 11. É o 9. É o 9. 9. Portanto, pronto. Resta ainda um repouso para o povo de Deus, tá? E faz referência ao nosso descanso. Isso. Então, amados, essa lição ela trata da razão da existência do Evangelho. Ela muda o nosso entendimento, ela muda a nossa base do entendimento. Ela nos dá uma esperança futura, e eu vou falar sobre esperança e sobre fé também. Porque, abra ali rapidinho, que não está na lição, mas no estudo me veio. Abra aí rapidinho 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. E podem ler aí em duas traduções diferentes. Eu vou abrir aqui na minha também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificar aquele como o Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso aqui já dá uma pregação. Vamos lá. Santificai a Deus em vossos corações. E aí vem. Estejais sempre prontos para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe aquela pergunta que fazem assim: você é crente? Você é crente por quê? Por que você é crente? E aí a pessoa que não tem convicção, ela não tem a ideia do todo, ela vai dizer: porque eu gosto da igreja, o pessoal lá é muito bom, é muito educado, eu me sinto muito bem. Quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, um pessoal limpo, cheiroso, trata a gente bem. A igreja é tudo isso, mas não é para você estar na igreja e servir nosso Senhor por esses motivos. Então, quem quiser se sentir bem acolhido, vá para um clube social, vá para um partido político também. A questão não é essa. Tem que entender e saber o que é que nós estamos fazendo aqui. Quando eu digo aqui, não é aqui dentro da igreja, não, é aqui na terra. Né? Então, a palavra vai nos mostrar que nós somos eternamente peregrinos. Então você vai ver que logo no início das coisas, ali no Êxodo, né, o Senhor chega para Abraão e diz: saia daqui e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E aquele povo que estava fixo num lugar, agora passa a ser um povo andarilho. Sempre em busca de uma terra que o Senhor haveria de dar. Uma terra que manaria leite e mel, que o cacho de uva era 2 homens para carregar nos ombros. Então ele sai daquele lugar e se torna um povo peregrino. E aí vem a questão do Êxodo, é onde surge a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos. Embora não seja comemorada hoje, mas a festa dos tabernáculos era uma festa em comemoração ao fato do povo do Egito viver em tendas. Senta aqui, arma a tenda aqui. Quando a nuvem durante o dia se mexer, todo mundo levanta acampamento. À noite vai ser a coluna de fogo e passa a ser aquele povo peregrino. E a Bíblia diz lá em Hebreus que tudo o que aconteceu no Velho Testamento eram sombras dos bens futuros. Então, se há uma cidade aqui hoje com rios, né? Também tem uma cidade lá que tem um rio, que alegra a cidade de Deus. Então, se aqui tem árvores, lá também tem árvores. Apocalipse 20 vai dizer, acho que é o 20, que na praça central, então tem uma praça lá. Parece assim que a arquitetura urbana, mundana,
ela foi feita com base na arquitetura celestial. E tem que ser, porque tudo que tem aqui é imagem e semelhança do Criador. A principal imagem e semelhança do Criador, quem é? Nós. A Bíblia não diz que Deus fez os anjos segundo a sua imagem e semelhança, mas fez o homem. Então tudo que tem aqui é uma imagem, é uma figura. A igreja, o templo, é a figura de um tabernáculo. Os utensílios da casa do Senhor. Então tudo que está aqui é meio que uma representação do que tem lá. Né? Então, esse lugar de descanso é o que a Bíblia chama de o paraíso. Então a questão é, se alguém chegar para você e disser, primeiro, como já me disseram, você não tem cara de crente não. Ah, você é crente? Você não tem cara de crente não. E aí, irmão? Aí vem dizer isso para mim, que tem uma boca desse tamanho. Para dar uma resposta atravessada é rapidinho. E eu disse, mas para ser crente não precisa ter cara não. Precisa ter coração, cara não. Então assim, às vezes, sabe, irmão, a gente tem que ser meio abusado. Tem que ser meio abusado. Eu estava comentando esses dias, eu fazia um curso de piloto no Aeroclube, e tinha um capitão da Força Aérea, que ele era da parte de eletrônica. Capitão Faria, o nome dele. É um cara puramente racional, formado em engenharia eletrônica de aviação. E ele estava fazendo esse curso lá com a gente, e um dia ele foi voar. É praxe de quem está por ali dizer, faça um bom voo, ou Deus abençoe, né? Nós estamos num país cristão, 90% cristão. Se fala em Deus aqui 24 horas por dia. E aí eu disse, faça um bom voo, Deus abençoe. Aí eu não sabia que ele era ateu. Ele disse, que Deus o quê? Não tem Deus aqui não, aqui sou eu mesmo. Eu e eu mesmo. Eu disse, então que o diabo lhe carrega, então. Não, que é isso? Eu disse, meu irmão. Não quer não? Que é isso? Eu digo, eu estou dizendo a você, Deus lhe abençoe, quer que o diabo lhe carregue. Ficou chateado. Ele sabe. Aí o que é que diz a palavra do Senhor? Diz assim, quando você entrar numa casa, saudai. Quando você dá a paz do Senhor, você não está pedindo a paz do Senhor, não. Você está dando. Ah, eu dei, fulano não respondeu, porque não tem para dar. É como um bom dia. Você dá um bom dia, você vai responder bem. Se não responder, você deu um bom dia. Você dá a paz do Senhor porque você tem para dar. Ninguém dá o que não tem, não. Dá porque tem. Se o outro não responde, é porque não tem. Mas se o outro responde, quer dizer a palavra. Vira as costas. Não dê pérolas aos porcos. Então, às vezes, o crente precisa ter uma certa atitude. Eu trabalhava numa fábrica, 30 anos atrás, e tinha um supervisor lá que era o terror de todo mundo. É meu amigo, virou meu amigo depois. E durante muito... Chagas, o nome dele, nessa altura. E Chagas sempre me chamou de Clay. Eu era supervisor da manutenção elétrica, era do mesmo nível dele. E ele sempre me chamou de Clay durante uns 2 anos. Até o dia que ele soube que eu era crente. E era cheio de crente na fábrica. Quando ele soube que eu era crente, ele passou a me chamar de irmão. Irmão! Ó, irmão, você tá vendo aqui 2 buracos aqui? Um sente cheiro de carne, mas o outro sente cheiro das coisas espirituais. Quando ele começou a me chamar de irmão, eu senti um cheiro de algo pejorativo. Não estava me chamando porque era meu irmão. Era um termo pejorativo. Aí, e assim, eu sou abusado por natureza. Aí eu cheguei para ele e disse, por que você está me chamando de irmão? Você não é crente não? Sou. Mas você me chamava de Clay, por que você está me chamando de irmão? Porque eu chamo os crentes de irmão. Eu digo, tá certo, você não é crente, não digo sou. Mas você, eu quero que me chame de Clay. Porque eu vi que era
o diabo querendo me perturbar. E ser pejorativo comigo, entendeu? Tudinho aqui pode me chamar de mas você eu quero que me chame de Clay. E virou meu amigo. Mas, ó, tem que tomar cuidado. É o que Pedro está dizendo, olha, estejais prontos para responder com mansidão e temor. Eu não respondo com mansidão, mas respondo a razão da minha fé. Por que é que eu sou crente? Eu sei porque é que eu sou crente. Eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é o meu guia. A gente tem que saber. Para saber responder a essas afrontas. Outra coisa que também preciso comentar. Não deixe ninguém impor as mãos sobre vocês. No meio de rua. Deixa eu ler sua mão, deixa eu... Não. Você pode colocar, porque a gente sabe qual é o espírito que está em cada um aqui. Mas não deixe ninguém impor mão em cima de você. Dentro da igreja a gente conhece os servos do Senhor. Tome cuidado com essas coisas, porque elas acontecem do nada e você tem que estar preparado para responder a essas coisas. Tá certo? Qual é a razão da nossa fé? Então o povo de Deus se torna... Pois não. Isso que aconteceu com o irmão. Aí ele foi chamando o senhor de irmão, né? Depois que passou sua vida, né? Mas comigo é um pouquinho diferente, mas é o mesmo conteúdo, digamos assim. Entendi. Você vira. O meu nome é Francisco Carlos, certo? E todo mundo me conhece por Carlos. Carlos, amigo. Assim, lá no trabalho, pertinho de mim, lá tem um amigo. Aí esse amigo, todo dia pra noite, eu começou a falar Francisco, que eu vi que não era. Aí eu fui repreender ele. Aí disse, você não vai ficar de você, Francisco, não sei se você não vai ficar de você, Francisco. Aí eu disse, pai, sabe, eu não tenho nada contra Francisco, não. Agora, a única pessoa que não aceita que fala Francisco é você. Porque todo mundo me chama de cá, só ele que inventou. Francisco. Sim. Agora, não era como você estava dizendo, era um modo pejorativo, querendo... Eu sei. Tá entendendo? Aí eu disse, eu não tenho nada contra Francisco, não, mano. Quantos Francisco não tem favor de no meio do mundo? Agora, você, eu não aceito. Eu aceito todo mundo, né? Você, nunca mais. Pois é, a gente... irmão, quem anda no Espírito, quem conhece a palavra e anda no Espírito, ele sabe reconhecer quando uma pessoa está sendo usada por Deus e quando está sendo usado pela carne, que não quer dizer o diabo, né? Que tem isso aqui também. Então, quando Paulo ia pregando lá, acho que era Paulo e Barnabé, uma mulher foi atrás dele, né? Paulo e Silas. Esses homens aí são homens de Deus, pregadores do Evangelho. Ela disse alguma mentira? Não. Várias vezes, né? Vários dias. Disse alguma mentira? Não. Por que é que Paulo voltou e repreendeu? Pelo mesmo motivo da tentação de Jesus lá no templo. Quando Jesus está lá na tentação do templo, o diabo chega e faz o quê? Se tu és o Filho de Deus, faça isso porque está escrito. Aí citou a lei, os pergaminhos, por 3 vezes. Eu pergunto, o diabo disse alguma mentira? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e dará ordem aos anjos para livrar o teu pé e guardar o teu pé. Ele falou alguma mentira? Se tu és o Filho de Deus, faça isso, porque está escrito. Não disse nenhuma mentira. E por que é que Jesus repreendeu e Paulo e Silas também repreendem? Porque é assim, o espírito que está por trás não é o Espírito Santo, é um espírito de provocação. Toda palavra que sai tem uma motivação. E olha, da boca do diabo, ainda que seja uma verdade, Deus não recebe nada. Certo? A atitude de Paulo e Silas é a mesma de Jesus. Então, daqui sai uma lição importante. Não é necessário, não é só importante, necessário, que alguém fale de Deus. Todo mundo fala de Deus.
O macumbeiro fala em Deus, o satanista fala em Deus, o espírita fala em Deus. Todo mundo fala em Deus. Mas não é suficiente só falar em Deus. Tem que saber qual é o espírito que está por trás, né, falando aquelas palavras. Uma pessoa na minha família, que ele é o marido de uma prima minha, casado com ela há muitos anos, gente boa, conversador, abraçador, sabe, e trata todo mundo muito bem. Mas olha, irmão, sabe que tem um negócio errado. Que eles têm espíritos dissimulados. O demônio, não, a questão dele não sabe só endemoniar o povo, não, mas tem entidades que são escondidas, sabe, dissimuladas. A pessoa está sendo usada pela sua carne e está falando em Deus e dá a paz do Senhor e ora e chora, mas está sendo dirigido e guiado por uma entidade. E como é que você vai saber se é ou se não é? O pentecostal, ele quer muito, né? A gente é pentecostal, a gente busca muito uns dons, certos dons que não é buscado na Batista, presbiteriano, porque lá eles não primam por isso. Mas a gente busca muito o dom ministerial de falar em línguas, de profecia, variedade de línguas. Isso é uma característica do pentecostal. Mas, para esses últimos dias que a gente está vivendo, se eu fosse recomendar a alguém para buscar um dom, eu diria, busca um dom só. Discernimento de espíritos. Que a palavra diz, nos últimos dias virão falsos mestres, com aparência de sabedoria, falando isso, isso e aquilo outro, mas negando a eficácia na prática. Aquele cara que sabe, conhece, mas ele faz, ele diz para fazer, mas ele mesmo não pratica. Proibindo manjares que Deus preparou para nós, proibindo o casamento e por aí vai. E diz a palavra que nos últimos dias, que são esses dias que nós estamos, o diabo fará tão grandes sinais nos céus e na terra, que se fosse possível, mas não é possível. Mas o fato de não ser possível não tira dele o direito de querer fazer, porque, como eu já disse, o diabo como diabo é um bom diabo. Satanás como Satanás é um bom Satanás. Né? Ele faz muito bem aquilo segundo a natureza dele. Mas, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas não será possível. Mas ele vai tentar. Mas não será possível. Mas ele vai tentar. Ele vai ficar nisso. E aí... Nessa tentativa dele, traz muito embaraço. Muito. O escolhido. Ainda que o desfecho não seja o que ele quer, mas o processo... Muito. Né, mas não será possível porque o Espírito Santo de Deus em nós, quando ele entra em nós, né, o Espírito Santo, quando ele vem e desce em Atos 2, é porque a Bíblia não diz, mas ele deve ter vindo com uma mochila. Né? O Espírito Santo vem com a mochila e nessa mochila ele tem os dons espirituais, os dons ministeriais, tudo aquilo necessário para a igreja passar por esses dias. Não faltou nada e não vai vir nada de novo nesse sentido. Tudo aquilo necessário para que a igreja passe por esses dias já nos foi dado. Então nós temos autoridade sobre Satanás, acesso aos dons ministeriais. Se a gente está botando em prática ou não, isso é outro problema. Como? Os frutos do Espírito. Todas as armas espirituais necessárias para enfrentar o dia a dia, nós já temos. Então, como é que o diabo vai fazer para chegar para mim, para você, para os irmãos aqui, para querer adoração ou tentar me tirar da minha fé? Porque esse é o principal objetivo dele. Desviar o crente do rumo e levar possivelmente para uma apostasia. É só isso que o diabo quer. Fique pensando impressionado com sessão de endemoniamento. Aquilo ali é... Nós estamos trabalhando com entidades maiores, com principados e potestades de nível mundial, que estão trabalhando na política, na economia e na cultura. Esses três aqui. Tá certo? Mudando valores, invertendo valores, familiares,
mudando o conceito de família, mudando a natureza de criança. Aqui é onde está o problema. E a gente preocupado com o demônio, está endemoniando não sei quem, não. E os sinais serão grandes. Então muita gente vai dizer glória a Deus e aleluia, olhando para uma situação, pensando que é de Deus, quando na verdade é de um principado, de uma potestade. Então, por isso que Provérbios diz que os ouvidos provam as palavras, assim como o paladar prova a comida. Então tem que ter o espírito de discernimento. Quem não tem, busque, que o Senhor dá. Porque muitas vezes tem uma pessoa sorridente da família, falando em Deus e chora e diz que Deus é bom. Mas você vê que por trás daquela motivação tem um espírito ruim. E esse rapaz é meu amigo, quero muito bem a ele. Mas ele tem um espírito de mentira naquele homem. O Espírito Santo comunica. Não vai deixar ninguém ficar enganado. Não vai deixar. Okay? Então a igreja se torna peregrina e a simbologia do povo do deserto naquelas tendas em direção à terra prometida é a história da igreja hoje. Então faz 2000 anos que a igreja caminha, que a igreja se aloja aqui, está aqui, ali, acolá, aos 4 cantos da terra, almejando um dia de estar na pátria celestial, que é a Nova Jerusalém, é o tema da lição. Então, tenha isso em mente, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas também tome cuidado com esse ensinamento, é um ensinamento perigoso, porque se você não seguir a sobriedade, como Paulo diz, né, como nós fomos ensinados na nossa época, a não se apegar às coisas daqui. É verdade, se apegar não, mas a gente precisa desfrutar das coisas daqui. Eu preciso tomar uma água de coco, eu preciso de um celular, eu preciso de um carro, né? Eu preciso constituir família, trabalhar. Nós temos negócios aqui, temos, que nós somos feitos para isso aqui. Mas o Senhor também tem os negócios dele aqui. Então toda a conversa de Deus para com o seu povo é com relação ao reino. Então, se a palavra diz, pensai nas coisas que são de cima, porque nas que são da terra são passageiras, são efêmeras. É verdade. Mas é aquela coisa. Não coloque o seu coração só nas coisas daqui. Então tem que ter esse equilíbrio, senão você vira um crente com raiva porque está aqui, esperando Jesus voltar, e Jesus não volta, e aí a questão de santidade, de exclusivismo, e vira uma seita. Vai virar uma seita. Tá certo? Então, tem que ter esse equilíbrio, como em tudo na vida, como Paulo diz, seguir a sobriedade. A gente vive aqui, mora aqui, trabalha aqui, constrói o patrimônio aqui, deixa a herança para os filhos aqui, mas sempre de olho na Jerusalém Celestial, na razão da existência da igreja, pronto para responder com mansidão e temor aquele que perguntar a razão da sua fé, você diz. E o crente, ele tem esse problema, né? Ele tem meio que esse problema, ele tem que observar a lei dos homens e tem que observar a lei de Deus. E às vezes as duas conflitam. Eu tenho um grande amigo meu que é pastor, lá na igreja do pastor Elian, Jaime, que é um psicólogo, já há muitos anos. É um psicólogo, é um conhecedor das escrituras, trabalha lá com o pastor Elian, é meu amigo. E Jaime agora, no começo do ano, disse que ia cancelar o registro no CRP. Não ia mais ser psicólogo, porque como psicólogo, ele atendia muitos casos de jovens homossexuais, e aí ele não podia aconselhar biblicamente, tinha que aconselhar psicologicamente, e isso ia de encontro aos princípios dele, e ele começou a entrar em conflito. Então, é aquele momento em que a ciência conflita com a palavra do Senhor, e ele cancelou o CRP dele, que na condição pastoral ele pode falar como pastor, mas como psicólogo ele teria que aceitar e dizer o que a ciência diz, que é uma coisa normal. É isso? Então, irmãos, tem que tomar cuidado com certas coisas,
porque senão a sua fé vai ser minada. E daqui a pouco você está fazendo o seu discurso como o discurso do sistema do mundo. Relativiza. Relativiza tudo, ok? Se você for olhar, a ciência não fala isso. A ciência não chancela o homossexualismo, ela nem fala. O homossexualismo está no campo comportamental, exatamente como Isso. a psicologia. Há alguns anos uma psicóloga foi dar uma entrevista e dizer que era doença e teve que se retratar sob pena de perder o CRP. Ela teve que... Isso é uma questão puramente Então, e outra coisa, sabe, irmão? Outra coisa. A igreja, ela tem uma missão aqui na Terra. A missão é bem clara. É porque a igreja, isso vem da Igreja Católica, a igreja arvorou para si um direito que ela não tem. Primeiro, a Igreja Católica começou a dizer quem é que estava salvo e quem não estava salvo. Botou um elemento intermediário chamado purgatório, para purificar os pecados, para poder ir para o céu. E aí, começa a botar elementos intermediários, começa a dizer o que é, o que não é, quem vai, quem não vai, quem está certo. E foge do foco da missão dela, que é pregar o Evangelho. A missão da igreja é pregar o Evangelho e anunciar as boas novas. A conversão é trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem de quê? Pecado, justiça e do juízo. Então a igreja pregue para esse pessoal, pregue com olhos de misericórdia e deixe que o restante, a igreja ela tem um limite, que às vezes ela ultrapassa esse limite. Ela quer pregar, salvar, curar, batizar e estar no céu. Não pode. Quer transformar, não transforma. Só quem transforma um homem em uma mulher, quem transforma um porco numa ovelha, quem muda o entendimento das pessoas é o Senhor. E enquanto não transforma, paciência. A igreja está para isso. Até o dia que o Senhor faça a obra. A igreja precisa agir como advogado e não como juiz. Porque Jesus é advogado. Se ele é advogado, eu sou discípulo, eu tenho que ser advogado. Mas um dia ele vai vir como juiz. Sim, então quando ele vier, aí nós vamos julgar a terra, como diz aqui. Enquanto o dia não chegar, nós somos advogados. Então aqui no item 1, ele fala o que é paraíso, rapidamente, uma definição que podemos de paraíso. É lá 2 Coríntios 12, 2 a 4, se alguém quiser abrir. Que faz referência também, abra também Lucas 23, 43, para mostrar onde é que está escrito a questão do paraíso. 2 Coríntios 12, 2 a 24. Segundo Coríntios 2, o que é que diz aí? Aqui diz 2 Coríntios 2, desculpe, 2 a 4, desculpe. 2 a 4. Conheço um homem, posso ver? Pode? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Desculpe, é 12, né? É o 12, né? É 12, eu vi 2. 12, desculpe. Mas é isso mesmo que você está lendo, é. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que eu não tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis de que a um homem não é lícito falar. Amém. Os estudiosos atribuem esse homem ao próprio Paulo, né? Ele fala como se fosse, conheço um homem, mas se crê, se entende, se admite, né? Embora o pastor Arnaldo tenha dado uma aula muito boa aqui falando de outros céus, né? Mas aí a pessoa certa para falar é ele. Então, aqui menção sobre a questão do paraíso, Lucas 23 e 43. Para quem quiser anotar. Meu Jesus, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Esse versículo, irmãos, ele é muito importante porque ele mostra o caráter imediatista da salvação. Alguém já chegou e disse assim,
Não, irmão, mas aqui é porque essa situação foi especial. Como se tivesse... Como assim? Tem 2 salvador para 2 pecadores? O ladrão também era assim. Pois é. Era bonzinho. Né? Aí aqui não teve tempo de se batizar, não teve tempo de pedir perdão a quem fez mal, não teve tempo de tomar ceia, não teve tempo de pagar a justiça, não teve tempo para nada. Ele só tinha tempo para uma coisa só. E outra coisa interessante, às vezes a gente faz aquela oração da confissão, né? A pessoa vai aceitar Jesus, repita comigo, aí faz uma oração da confissão. Mas aqui o Senhor, é curioso, né? Ele não mandou fazer nenhuma oração de repetição. Eu acho que isso mostra a suficiência do sacrifício de Jesus. É, É suficiente. Não precisa mais de nada. Não tem nada de quem precisa ainda fazer uma complementação. outra coisa, é verdade, outra coisa. Não são as palavras que dizem se uma pessoa aceitou ou não. Porque o Senhor, aquilo ali é um pedido indireto. Quando a pessoa diz, Senhor, vira pro outro e diz assim, rapaz, a gente está aqui porque a gente fez o mal. Mas esse homem não fez nada. Isso já não é um pré-reconhecimento, não? Aí é quando ele vira para o Senhor e disse, lembre de mim hoje, quando entrar no seu reino. É preciso falar um português claro, vamos dizer assim. Isso não é um pedido, não. Isso é um pedido. Só não usou as palavras que a gente usaria. Eu aceito Jesus. É um pedido transverso. Aí uma pessoa que está em coma, quantas vezes a gente já ouviu esse testemunho? O Senhor manda ir lá, falar para a pessoa, orar. Ela não fala, mas segundo a ciência a pessoa ouve. E a pessoa, ela não pode falar porque o mecanismo de fala está travado, está desativado. Mas o mecanismo da boca é diferente do dos ouvidos. Entende? Quantas vezes a pessoa vai e ministra para a pessoa que não pode falar, e deu um sinal e... Aí sai uma lágrima, né? Aquela lágrima ali não é o reconhecimento, não. Diga, irmão. É. Na igreja aqui, desculpa, já subiu com Cristo. Outros estão esperando por mim. Aí passa confusão aqui dentro de ideias quanto a isso. Aí, quando Jesus voltar, os mortos serão arrebatados. Os mortos de Cristo, os que pecaram ainda com eles. Nós morremos hoje já para o paraíso. Os salvos, os não salvos ainda serão julgamento. É cinco perguntas em uma, né? Vamos lá. Questão de Enoque, do traslado de Enoque. Eu vou vir para os dias de hoje. 1 Coríntios 15, 53, eu acho. Abra aí. 1 15. É o capítulo que melhor fala sobre a dinâmica do arrebatamento. 1 Coríntios 15, 53 em diante. Fica em pé aí, Morato. A partir de 53. Se revestirá de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestiu de imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Leia. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória, a tua vitória? Ora, Tá. o aguilhão da morte é o pecado,
E a força do pecado é Ok, até aí. Agora o 50, o 52. O 51 e 52. 2. 51 e 52. Pois aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Sim. No momento, não abrir e fechar de olhos até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Até aí. Então, vou voltar um pouquinho na questão que o irmão levantou sobre a grande tribulação, que é um ponto de divergência, né? Existe um pensamento pré-tribulacionista e um pensamento pós-tribulacionista, mas que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. Outros dizem que a igreja vai passar, os adventistas mesmo defendem que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, que é o período entre a primeira e a segunda vinda, a igreja só será na segunda. Aí remonta aquela questão também de Armínio e de Calvino, que é outra discussão sem fim. E essa discussão, nós que somos assembleanos de origem pentecostal, o pensamento pentecostal é que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes. Esse é o pensamento. Talvez se for lá para outra igreja, eles creem, e isso é assim, tirar de cima da cabeça e botar embaixo do chapéu. Mas, pode falar. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Até para vir um anticristo. Não, não. Essa aí é o pensamento meso-tribulacionista. Que a igreja vai estar no meio, será... Porque um pensamento diz que a igreja será arrebatada antes dos 7, outra diz que a igreja será arrebatada no meio, e outros acham um pouco, diz que será depois. O pentecostal, no geral, entende que a igreja não passará. Será arrebatada antes do período dos 7. É o pensamento pentecostal dominante. Talvez em outra igreja eles... acho que o pastor Arnaldo pode falar sobre isso também. Teria alguma coisa a comentar? Mas antes que nós fomos chamar de ano 0, ano 0, ano 3 e meio, ano 7. Mas ano 0 é o ano de paz? Nunca ouvi nada assim com essa cronologia ano 0, não. Não, vou fazer só a simbologia. Primeiros 3 anos e meio. É paz. O início ao meio não haverá paz? Sim, mas... Paz falsa, né? Mais uma paz. Só que nesse período a igreja, segundo a nossa... isso. Segundo a doutrina que opera no meio pentecostal, a igreja não vai ver isso. Ela é arrebatada antes. Pois não. A Bíblia diz, Paulo diz que quando aparecer o iníquo, aí o Espírito arrebatará. Até que apareça o anticristo, que estão escolhendo por aí, que ninguém sabe. Quando aparecer o homem do mal, né, da iniquidade, aí a igreja... Pois é. Pastor Arnaldo, teria alguma coisa a acrescentar? A grande tribulação é 7 semanas de Daniel. Isso. Até a semana de Daniel, uma semana tem 7 dias, a grande tribulação é 7 anos. Não é 3 anos e meio, é 7 anos. Isso. Agora, essa confusão que a igreja passa ou não passa, é que quando Jesus fala da grande tribulação, ele fala aos judeus. Ele fala para os judeus. E tem muitos pastores, crentes, que é aquela palavra que ele está falando para a igreja. Se você ler, se não me engano é 24 de Mateus, é de Lucas, quando Jesus fala da grande tribulação, se você ler aquele texto, como Jesus está falando aos judeus, você tem certeza que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas se você ler como que aquela expressão de Jesus é para a igreja, então a igreja passa a grande tribulação. Essa é a grande coisa. Eu, porém, tenho certeza que a gente não passa, porque a Bíblia tem momentos que Jesus fala para os judeus, tem momentos que ele fala para os gentios, e tem momentos que ele fala para a igreja, né? São os 3 povos, né? E aquele texto ali é para os judeus. Então, eu, pelo menos, tenho consciência que a igreja não passa pela grande tribulação, são 7 anos. É antes do primeiro ano da grande tribulação. No meio do ano, é aquele negócio que Jesus vem
para mostrar ao mundo que aquele homem que mataram é ele. E aí é onde as coisas acontecem. Isso é o que eu entendo. O próprio Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Né? Para os judeus. A questão é porque não existe uma tabela. Eu queria muito que alguém fizesse uma tabela dizendo assim, isso aqui é para os judeus, isso aqui é para a igreja. Porque a gente faz essa mistura. Eu aprendi também, eu ouvi há muito tempo, né, que os 4 evangelhos foram escritos para os judeus. Aprendi isso. Como o pastor Arnaldo está dizendo. Então, quando o Senhor disse assim, naquele dia, estarão 2 no campo, um será tirado, o outro deixado. Quem tiver no telhado, não desça para pegar nada. Que seria da grande tribulação, que seria a perseguição dos judeus, que deu origem à diáspora. Ali pelo ano 70. Que foi uma revolta de Judas Macabeus, que resultou com a fuga dos últimos judeus. Roma foi lá para esmagar a rebelião, e os crentes da época, que essa fuga foi terminada na fortaleza de Massada, que era um tipo morro, e lá em cima tinha uma fortaleza. O exército de Tito sitiou e construiu uma rampa de barro para poder ter acesso, e quando chegaram lá, todo mundo tinha se matado, só escapou uma velha e um menino. Então essa fuga chama-se diáspora, essa fuga da perseguição. Por isso que essa parte foi escrita para os judeus. Ai daquela que estiver grávida, que vão ter que fugir, porque a perseguição viria. Pode ser uma simbologia e uma tipologia da perseguição da igreja? Pode, porque tudo que está escrito tem um fundo ou tem uma sombra de algo futuro. Então a igreja, o povo do Egito, fazendo tendas, um povo peregrino, que viu o poder de Deus durante o dia, durante a noite, caminhando em direção à terra prometida, é uma simbologia do caminhar da igreja em direção a uma terra prometida também, que é a Nova Jerusalém. Então, é como o pastor Arnaldo disse, essas questões escatológicas, elas não fecham. E eu vejo que da parte do Senhor é proposital que elas não fechem mesmo. Porque existem ferrolhos que o homem não pode passar. Então a questão, por exemplo, de Armínio e de Calvino. Calvino vai citar 10 versículos mostrando que a salvação ela é incondicional. Uma vez salvo, salvo para sempre, independentemente do que você faça. E ele mostra 10 versículos, você faz, rapaz, é verdade. Aí vai para Armínio, ele mostra 10 versículos mostrando que a salvação é condicional. E você vai, rapaz, é verdade. Você vai para os sete padres da Igreja Católica, os primeiros, Santo Agostinho, Santo Atanásio, Santo Antão. Rapaz, Santo Antão falando, Santo Atanásio, você diz, esse homem é crente. O discurso dele sobre fé, sobre a Escritura, sobre graça, diz, esses caras eram crentes. Mas depois vem Constantino e avacalha tudo. E joga o paganismo dentro da igreja e avacalha o evangelho. Então, essa discussão de Armínio e de Calvino cai naquela questão que Paulo diz assim, ou Pedro diz assim, não se deve perder tempo com questões intermináveis. Como, por exemplo, a genealogia dos anjos. Sabe? Questões que a gente não sabe, que a gente não tem como mensurar e limitar, que é o que a gente quer, né? E a questão do pré-tribulação, eu particularmente, minha opinião é a do pastor Arnaldo também, apesar de não ser por esses motivos, mas eu creio que o ato da salvação é um ato de misericórdia, como diz 1 Coríntios, diz assim, nem todos dormiremos. Quando está se referindo a dormir, é a questão de morrer. É verdade. Porque vai ter gente acordada no arrebatamento. Mas, aí vem a concessão, mas todos seremos transformados. Pois não. O crente não passa pela grande tribulação também, porque existe 3 salvações. Salvação pelo arrependimento, que é hoje. Salvação pelo sofrimento, que é na grande tribulação. E salvação pela glória do Senhor, que é no milênio. No milênio vai ter salvação, no milênio vai nascer muita gente. Sim. Então lá eles vão ser salvos pela glória do Senhor, por quê?
Porque não tem pecado, não tem maldade, é só glória. E por isso que o diabo é solto por um pouco de tempo para não ter injustiça. Porque chega lá e irmão Hulk diz assim, rapaz, eu estou aqui, sofri, renunciei, então para estar aqui. Esse camarada nasceu na glória, não viu pecado nenhum, e agora chegou também. Aí, para Deus ser justo, o diabo será solto por um pouco de tempo para perturbar esses filhos do milênio, que são salvos pela glória do Senhor. Então, se existe salvação pelo arrependimento, que é hoje, salvação pelo sofrimento e salvação pela glória do Senhor, nós não vamos estar misturados com as pessoas que vão ser salvas pelo sofrimento. E você vê que lá em Apocalipse diz que chegou uma multidão, um palmo nas mãos, e o anjo perguntou quem são. Por que o anjo perguntou quem são esses? Porque a igreja já estava lá. Os anjos conheciam, os anjos pertenciam. A igreja está aqui. E está chegando uma multidão aqui. Quem são esses? Esses são os que vêm do sofrimento. Então nós somos separados, né? Se nós somos salvos pelo arrependimento, não podemos ser salvos pelo sofrimento junto com aqueles que vão sofrer. Então isso é uma prova, irmão, que eu me baseio, que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque nós somos salvos de uma maneira diferente. Nós nos arrependemos, né? E os da grande tribulação vão ter que sofrer. Então nós não vamos estar misturados com eles, não. Sim. E quando eles estão sofrendo, nós estamos lá em riba, sabe? Dando glória a Deus e comendo o quê? Já tem inclusive, Pois não. tem inclusive uma promessa que é claramente direcionada para a igreja. Esse caso que ele falou de Mateus, que a gente vê realmente, tudo indica que é para os judeus, mas aí existe a questão da simbologia, como ele falou. Só que isso aí, se eu usar a simbologia como se fosse para a igreja, naquela onde se entende que é para judeus, a gente entraria em conflito com textos que são especificamente voltados para a igreja. Como Apocalipse 3:10, que Jesus está falando ali para a igreja de Filadélfia, que era o exemplo da igreja, né? A igreja Padrão, que agradava correto. mesmo o Senhor. E ele diz assim, olha, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, essa mensagem aqui é específica e é identificada, sem sombra de dúvidas, sem qualquer possibilidade de se entender que seja para um outro contexto. É direcionado especificamente à igreja, né? Então, se eu aceito qualquer outra coisa fora disso aqui, eu vou acabar conflitando, né? Isso. Então, você falou que não tem uma tabela, mas, assim, indiretamente tem uma tabela, né? São os próprios textos que mostram, pelo contexto, o que é para um e o que é para outro. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, e nos livra da ira futura. Amém. Outra coisa, pela cronologia bíblica, Paulo está falando do arrebatamento. A grande tribulação é tratada em Apocalipse. E Paulo está falando de arrebatamento o tempo todo. Então, se eu tiver que prestar atenção ao texto bíblico, é ao arrebatamento. Porque a Apocalipse vai tratar do arrebatamento para frente. Jesus falou da segunda vinda, não falou dela. Isso. Então, e eu vejo também, assim, isso que o pastor Arnaldo falou, esses 3 tipos de salvação, tem a ver com a justiça do Senhor. Mas eu vejo o arrebatamento como também um ato de justiça e de misericórdia. Porque aqueles que estão, nós que somos a igreja, que teve um preço da renúncia, da entrega, da confissão, ainda vai passar por isso, aí não bate, não destoa do texto, destoa do texto do versículo 51 e 2, né, que diz, a dinâmica é a seguinte: soou a trombeta, primeira coisa que acontece é o quê? Os mortos. Por uma questão de justiça, não já pagaram o preço? Não já estão guardados? Então, na cabeça do Senhor funciona assim: sobem primeiro, e os que estão vivos não podem ver a Deus nesse corpo, serão transformados. Por isso que o Senhor disse a Moisés, que Moisés pediu para ver Deus
E Deus disse, pode não. Até para ser transformado tem que estar vivo. Então, É tanto que os mortos não serão... Nós, os vivos, os mortos não serão transformados, porque eles já vão estar prontos. Então quem vai passar pelo... Isso. O fato é que na hora do encontro, todo mundo vai estar na mesma condição espiritual. Diga. O morto na lei e o morto na graça. Pronto. É isso que eu ia comentar. Olha como é interessante. Na hora que o pastor Arnaldo estava falando sobre os 3 tipos de salvação, que é uma classificação interessante e tem muito fundamento, na hora me veio esse contraponto. Olha como é que Deus funciona. Houve uma turma, né, que viveu entre Moisés, entre Adão e Moisés. Houve outro grupo de pessoas, seres humanos, que viveram entre Moisés e Jesus. E outro grupo de pessoas que estão vivendo de Jesus para frente. Então eu tenho um período sem lei, de Adão até Moisés. Paulo diz isso lá em Romanos 8 ou 11. Paulo diz assim, aqueles que viveram sem lei, tem uma tradução que diz, sem lei perecerão. Mas tome cuidado. Tudo bem, eles podem morrer sem lei. Se eles vão morrer sem lei, aí Paulo diz assim lá em Gálatas, falando sobre a questão da lei, Paulo diz assim, onde há lei, há transgressão, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas onde não há lei, não há pecado. Exato. Porque só existe pecado, é porque assim, vamos separar. O que é um crime do Código Penal brasileiro? O que é um crime? É a transgressão da lei. Então, se existe uma lei, o pecado da lei é o crime. Então, o crime está para a lei e o pecado e o crime espiritual é o pecado. Então, crime está para a lei, assim como o pecado. Desculpe, o crime está para a lei humana, que é a transgressão da lei, assim como o pecado está para a transgressão da lei de Deus, a lei de Cristo, a lei de Deus. Por isso que Paulo diz que o pecado é a transgressão da lei, mas onde não há lei não há pecado, então não há transgressão, porque a transgressão já é um ato último. Eu tenho que ter uma lei dizendo que não pode, eu tenho que ter uma transgressão e uma condenação. Se não há lei dizendo, não há transgressão. Por isso que o caso de Noé não foi incesto. E alguém diz, mas não foi incesto não? Não foi por quê? Porque não tinha lei dizendo que era pecado. Ló, pronto. Eu boto Ló no lugar de Noé, Moisés no lugar de Abraão. Eu estou ficando assim. Por que não é pecado? Porque não há lei dizendo. Então, tudo que não é proibido é permitido. É estranho, é muito estranho. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora, todos eles, mesmo depois, todos estiveram na lei, inclusive. Então, essa turma aqui, irmão, e como é que eles serão julgados? Não sei, meu amigo. O juiz é o Senhor. Qual é o critério que Deus vai usar para julgar esses povos que viveram sem lei? Não sei, é perguntar a ele. Uma explicação, pastor, não sei se é pertinente, de que é chamado período da consciência. É aquilo que em Romanos 1 fala que Deus colocou a assinatura dele. Pois é. Então, se essa pessoa, né, que cometeu uma transgressão, a sua consciência, ela sabe na consciência dela que aquele ato é negativo e mesmo assim ela faz, ela está indo contra a consciência. Sim. E aí alguns usam para explicar por que Caim foi condenado por matar Abel. Se não havia a lei, não matarás. Então tem a consciência de saber que está fazendo errado, de saber que não é correto fazer aquilo. E aí cada um daquele período vai ser julgado de acordo com a sua consciência, de acordo com se o seu ato transgrediu ou não a sua consciência. Isso. Uma forma de se explicar. É uma forma. Pois não. Aí chega Cristo para quebrar toda essa parafanagem, né, lei, estatuto, voltando ao assunto da cruz, né? Sim. Romanos 10 diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso aconteceu na cruz, Verdade. Então,
nós temos 3 períodos de julgamento também. Um período sem lei, que eu não sei como é que vai ser. Um período com lei, serão julgados pela lei. E um período da graça, que é o que nós estamos. Aí você faz o contraponto com os 3 tipos de julgamento, pré-tribulacionista, meso e pós-tribulacionista também. Mas na cabeça do Senhor, seria injusto condenar as pessoas que viveram sem lei, pela lei, porque não havia lei. É injusto. E ainda tem os que defendem que no período dos 3 dias em que Jesus esteve morto, ele disse que ele desce ao Hades, né? A Bíblia fala sobre descer ao Hades e pregar para quem estava morto. Isso é outra questão. Existe uma coisa aqui que eu não sei onde é que está escrito. Eu vou falar de um assunto que dizem os teólogos, eu não sei. Mas vocês devem saber. Os que morreram antes de Cristo foram para o seio de Abraão. Sim. E depois de Cristo para o paraíso. Sim. Então, eles que morreram na lei foram para o seio de Abraão. E quando Jesus morreu, foi criado o paraíso. E nós, quando morremos, vamos para o paraíso e eles foram transportados para o paraíso. Então, olha, 2 lugares diferentes. Tem uma base bíblica para isso, realmente, porque o paraíso, quem inaugura o paraíso, quem é o primogênito dos mortos? Não é Jesus? Então ele é quem inaugura o paraíso. E quem é o segundo que inaugura? Ladrão da cruz. Então, e antes disso, aí a questão da parábola, né? Que é por isso que diz que Jesus, quando morre, ele vai pregar os espíritos em prisão e leva consigo cativo o cativeiro. Então dá para entender que realmente porque o paraíso não havia sido inaugurado ainda. Mas também não podia ser jogado no Hades. Eu não sei. Jesus não havia pago, você não havia pago, não. Eles estavam cativos. Sim. Mas também... Ele tinha legalidade para isso. Até Jesus pagar. Só não estavam, não creio que estivessem em sofrimento. Não. Porque seria... No aguardo. No aguardo. Não está debaixo da promessa. Exatamente. Ele fala que é um lugar de refrigério. O rico vê e não pode chegar lá. Isso. O lugar onde o rico está é de sofrimento. Isso. Mas ele vê as pessoas no seio de Abraão e ele não pode chegar lá. Aí ele pede que permitam que ele vá lá, o que Lázaro falar, chamar os irmãos dele. Né? Para que não fossem para lá. Para que eles fossem. Pronto. Aí o que é que diz lá? Aí ele diz, não, eles têm Moisés, a lei e o profeta. Os profetas. Ouçam. Eles ouvem a ele, então vão ouvir. Pronto, aqui cai a teoria espírita. Exatamente. Existe um abismo. Né? Existe um abismo. Lá, aqui cai a teoria espírita junto com Hebreus 9:27, eu acho. Que diz assim, que ao homem está ordenado e depois disso é o juízo. Então ele diz assim, ora, se eles não ouvem os que estão vivos, que dirá se for morto. Então a teoria espírita ela cai aqui, certo? Vamos adiantar um pouco para finalizar aqui os versículos que eu separei para os irmãos. Mas o bom da escola dominical é isso, né? Explorar, ter a dúvida, ter a... Assim, Cada um tem um ponto também. Eu não sou arquiteto, né? Eu nunca fui na Nova Jerusalém, a gente sabe por amostragem que ela tem um rio, tem a árvore da vida, que é a que estava no Éden. Então a gente vê que a raça humana caiu e nós estamos, na verdade, eu concordo com o doutrinador, nós estamos fazendo o caminho de volta. Só Né? para concluir um assunto que pois não. Eles discordam, as pessoas dizem que as pessoas que morrem hoje, sem Cristo, estão gemendo lá e gritando. Não, isso aí é no seio de Abraão. Sim. É outra história. Que não queriam Hoje ouvir. O paraíso é diferente. Alguém está em repouso esperando para guardar para a grande desgraça. Sim. Vai ter um Verdade. branco que fala, né, que é pós-milênio. Pós-milênio. Tem muita história para rolar. Escatologia, irmão, eu vou confessar para os irmãos, não é muito o meu foco. Eu não gosto de escatologia porque se você for ouvir 10 pregadores... E por que é assim? Porque é para ser assim. Porque o ser humano ele é exclusivista, ele é partidarista, só amigo. Ora, a gente que tem acesso ao que está revelado, já disse que o melhor é o meu time, é a minha igreja, é o meu pastor. Imagine se a gente tivesse posse dessas verdades. Então, pois é. Aí, por isso que a palavra diz assim, que as coisas reveladas são para nossa edificação. Mas as ocultas, então tem as ocultas.
Aí vem um e diz assim, não, mas isso aí foi antes de Jesus morrer, agora ele revelou tudo para a igreja. O Senhor disse assim para os discípulos, muita coisa eu teria para vos falar, mas vós não suportaríeis. Agora você imagina, eu fiquei pensando um dia, meu Deus, o Senhor revelou tanta coisa aos seus discípulos, e por mais básica que fosse a revelação, ninguém entendia. O Senhor disse assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não podem comer. Aí os caras diziam, é o quê? É pizza? O que é que vai comer que a gente não pode? É o quê? Buchada, cabeça de bode, é o quê? Estava falando da morte. Aí imagine as coisas ocultas que não cabem num cérebrozinho que pesa 2 quilos. Então, certas coisas, irmão, ó, certas coisas é bom a gente não saber. Certo? Até por exemplo, Como disse um professor meu de filosofia, a ignorância nos protege. Então, e a palavra do Senhor diz assim, o Senhor falando dos judeus, diz assim, era melhor vocês nem terem ouvido, mas agora que vocês ouviram, acabou a desculpa, acabou a inocência. Viu, Cleiton? Você falou de cérebro, aí Deus diz assim, que Deus colocou a eternidade no homem, né? A eternidade. Isso, o senso da eternidade. Como é que pode o cérebro colocar a eternidade? Pois é. Então, certas coisas é melhor, se você for ouvir 10 pregadores escatológicos, Gonzaga é um. Pastor Gonzaga é uma sumidade de escatologia. Eu vi a palestra dele, eu tenho a palestra dele. Pode chamar ele, vai, mas cada um vai apontar para um canto. Aí assim, como é uma coisa que não adianta você orar, porque vai acontecer. Não adianta, Senhor, não permita que o inimigo venha. Vai vir, meu irmão. Então tem orações que não adianta você orar. A nossa preocupação é o que é que a gente faz com a nossa fé hoje. Como é que eu faço com isso aqui? Com Romanos 7, que é a luta da carne contra o espírito. Questão das relações pessoais, passar nesse dia a dia aqui no mundo. Como é que eu lido com a minha fé, para preservar a minha fé, para manter firme a fé e a esperança, que eu estava querendo dizer, né? Qual é a diferença? Você pode anotar aí. Fé está para... Esperança está para a alma, como fé está para o espírito. É a mesma coisa? Não. Hebreus, acho que 9:13 diz que temos, pois, esta esperança como âncora da nossa alma, porque não é do espírito. O que é uma esperança? Romanos 8, acho que diz assim, se esperamos por aquilo que aguardamos, com paciência esperamos. Então a gente espera a vinda do Senhor. É a razão da igreja, é a pregação do Evangelho, a morada celestial, é a vinda do Senhor. Isso aqui é a base do Evangelho. A gente espera, mas ela não vê, mas a gente espera. Vem de esperar, a esperança é isso, a esperança projeta para o futuro, algo que vai acontecer, que eu sei que vai acontecer, mas eu estou esperando que aconteça. Mas a fé é diferente. A fé também se volta para o futuro, mas a fé tem um condão de antecipar esse futuro para agora. Então o cego tinha esperança de ser curado, até que o dia chegou e a fé dele o curou. Então a fé ela tem uma característica mais imediatista. Porque se a gente ficasse vivendo só por esperança, né? Os heróis da fé morreram na esperança, mas não viram. Mas a fé tem esse condão de antecipar uma bênção para hoje. Uma cura para hoje, uma libertação para hoje. Isso. Perfeito. Então assim, a fé é para já. Né? Mas os dois trabalham em prol de algo futuro também. Só que um pertence à natureza da alma e o outro à natureza do espírito. Por isso que a questão da fé, do pai da fé, é sobre a questão espiritual. A recomendação, não saber mais do que convém. Isso. Romanos 12, né? Digo que não saiba mais do que convém saber, mas saiba conforme a medida de fé que cada um deu. Então, tem certas coisas.
E outra, assim, regra geral, quando o assunto for salvação, envolver salvação, que a católica dizia quem ia e quem não ia, né? A evangélica não disse tanto assim, mas dizia mais ou menos, né? Parecido. Mas quando o assunto for salvação, é bom botar a mão na boca. Porque quem morreu para salvar o pecador não fui eu. Então, se eu tenho um Deus que tem 3 critérios de julgamento para 3 etapas da história diferentes, não sou eu que vou dizer quem vai e quem não vai, não. Certo? Assim, eu não fiz 5 perguntas que envolvem arrebatamento, a questão do pecador, né? Mas a gente pode conversar posteriormente, mas regra geral é isso, tá certo? Então, acho que era basicamente isso. Tinha outras coisas aqui, mas o tempo já se foi. E alguma coisa, pastor Rubens? Não? Então, para a gente finalizar aqui, abra rapidamente Romanos 8:25, 1 Pedro 3:15. Aproveitar aqui esses 5 minutos restantes para dar aqui uma base bíblica para os irmãos. Romanos 8:25. Quem achou pode ler. Leia 1 Pedro 3,15, alto. Ah, foi aquilo, né? Santificai a Cristo como Senhor e no vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em. Pronto, é aquela questão que eu falei antes, né? Você é crente por quê? Anote aí onde é que está escrito. Aí, Romanos 8:25. Leia aí, Marcos. A Luiz. Pronto. Preste atenção que o verbo esperar está associado com outro elemento que ninguém tem, que é paciência. Né? Nesse texto, lá, Romanos 5:5 diz que a tribulação produz o quê? Paciência, em outra tradução diz perseverança. E experiência, que é outra coisa que está atrelada ao tempo. Então vocês sempre vão ver esperança associado com paciência. Por quê? Porque aquele que espera tem que ter paciência. É? E a paciência é pedagógica. Colossenses 1, do 15 ao 20, rapidinho. 2 Pedro 3,10, que está aqui na lição, faz parte das referências do doutrinador. 1, do 15 ao 20. Amém. Pronto, Paulo aqui falando meio que profeticamente das coisas terrenas. E aí tem a questão da profanação do santuário, que é outro assunto, que ficou manchado pela rebelião de Satanás e seus anjos. E foi preciso Jesus, que é como o Wig estava dizendo, aqueles 3 dias que Jesus passa na tumba, o corpo está ali, mas no mundo espiritual Jesus foi fazer uns reparos que precisava ser feito, dentre eles reatar a comunhão e a ponte entre Deus e o homem, mas também foi aspergir com o sangue da nova aliança os utensílios do tabernáculo celestial, do qual foi feito aqui aquela imagem na terra, do mesmo jeito que era preciso pegar o sangue do animal e aspergir com o sangue, purificar os elementos do tabernáculo. Jesus agora, com o sangue de uma aliança superior, foi no tabernáculo celestial, que está lá em cima também, né? E aspergiu com o sangue da nova aliança,
tirando aquela mancha do pecado, da profanação que foi gerada pelos anjos, pela queda de Satanás. Então, assim, é como diz, crente não dorme, crente trabalha. Então ele faz, leva cativo o cativeiro, faz uma série de coisas lá pelo submundo do crime, né? Resolve porque o problema está lá, volta, é por isso que a morte não pode detê-lo, exonera Satanás lá por Judas 9, tira os galões, até então ele é o dono das chaves da